ao mesmo tempo aqui. Vamos lá, né? Simbora. Então, gente, é uma alegria a gente poder estar conversando sobre esses assuntos, né? E a gente começa a discutir, a gente dizia que nosso irmão está sintonizado com o que a gente vai conversar, porque o pensamento ele está na raiz de muitas coisas do processo de obsessão e de desobsessão, né? A gente vai passar por isso aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso, para a gente poder entender um pouquinho, né? Entender um pouquinho, porque todo dia a gente aprendendo um pouquinho, a gente vai crescendo, né? Vai evoluindo. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que na raiz de todas as enfermidades que sentia o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Então, Manuel Filomeno de Miranda é um estudioso da doutrina espírita que aborda com muita frequência esse tema da obsessão da vida no mundo espiritual, né? Então, no desequilíbrio do homem, a gente encontra a raiz da grande maioria das nossas enfermidades, né? Então, a gente vai passear um pouquinho nesses conceitos para a gente chegar a abordar o tema a partir de determinados conceitos, né? A gente sempre encontra nas casas espíritas pessoas que já são espíritas há muito tempo. A gente sempre encontra pessoas novatas que estão chegando pela primeira vez. A gente sempre encontra pessoas que conhecem, que estudam mais. A gente encontra pessoas que estudam menos. E é sempre bom a gente estar repetindo determinados conceitos, porque a doutrina espírita é isso. Ela é uma doutrina. Então, para a gente entender determinadas coisas, a gente vai aprofundando o conceito. A gente vai aprofundando a nossa capacidade de compreender as coisas, não é? Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é que nós somos espíritos, né? Então, é o primeiro aspecto, o primeiro conceito que a gente quer trazer aqui. Nós somos espíritos. Ok, gente? Tá tudo ok para todo mundo aí? Nós somos o quê? Parece aquele personagem de Jô Soares, né? O que é que eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu sou, né? Sois espíritos, sois espíritos, sois espíritos. Né? Então, na verdade, nós somos espíritos. E enquanto espíritos, enquanto encarnados, a gente tem o corpo e um elemento intermediário chamado perispírito, ligando ao nosso espírito. Que quem morre, quem é que morre? O corpo físico. O espírito continua o quê? Vivo. O desencarne é uma experiência da alma humana, onde a gente entra e sai do corpo sem nunca ter saído da vida. É lindo isso, né? Eu aprendi essa reflexão e nunca mais eu vou me esquecer. Isso é muito bonito, isso é muito confortador. Quando a gente vê um velório, alguém que desencarnou, e a gente refletir e dizer que tudo é uma experiência da alma humana, onde nós entramos e saímos do corpo sem nunca ter saído da vida. É profundo isso, né, gente? Vocês perceberam esse conceito? A gente entra e sai da roupa sem nunca ter deixado de ser espírito. Então, nós somos espíritos. Então, no processo de reencarnação, a gente entra no corpo. No processo de desencarnação, a gente faz o quê? Sai do corpo. Mas nem antes do berço, nem após o túmulo, a gente saiu de quê? Saiu da vida. Porque a vida é a vida do espírito. Estão entendendo, gente? Então, nós somos espíritos. Esse é o principal conceito que, enquanto espírita, a gente descobre e a gente apreende. Para aprender, nós somos espíritos, ok? Vamos mais um pouquinho. Estou pilotando aqui e lá. Nessa questão de ser espírito, a gente já nasceu pronto.
evoluído? Não, né? A gente nasceu como? Como é que está dito lá no livro dos Espíritos? Nós nascemos simples e ignorantes, lá no estágio zero. E a gente vai chegar à condição de espírito o quê? Espírito puro. Aí a gente fica com pressa e fala, quando é isso, hein? Vai ser para a semana? Depende do tamanho da sua semana, né? Porque tudo é uma questão de referência, né? Se sua semana tiver mais ou menos 1000 anos cada dia, pode ser que a gente esteja no caminho, né? Mas a gente vai evoluindo enquanto espírito. Na escala espírita que Kardec nos apresenta, nas questões de números 99 e diante, a gente sai da condição de espírito imperfeito, terceira ordem, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espírito puro. A gente vai evoluindo. Esse é o nosso caminhar. A ponto de Camille Flammarion ter colocado na lápide de Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre e tal, é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre e tal, é a lei. Então, esse é o nosso caminhar. Nós somos espíritos e, enquanto espíritos, nós estamos no processo de quê? De evolução. Ok, gente? Vamos mais um pouquinho. E nesse processo de evolução, nós somos o quê? Espíritos ainda muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Ou seja, a gente, na nossa viagem do espírito, a gente está mais próximo da materialidade do que da espiritualidade. Estamos caminhando. Aí vocês podem estar pensando, sim, mas a gente não está entrando numa transição planetária. Já ouviram falar disso? Nós estamos entrando numa transição planetária. O planeta Terra é um orbe de expiações e provas, como a gente está vendo aqui. Eu nem botei a figurinha aqui. E vai passar para a condição de regeneração. Qual é a característica dos espíritos que habitam um mundo de regeneração? São espíritos preponderantemente ligados às coisas do espírito, em detrimento das coisas da matéria. Então, nesta nossa viagem, rumo à nossa evolução, nós estamos deixando de ser menos matéria para ser mais espírito. Para usar a simbologia e o texto que nossa irmã falava no começo, os nossos pensamentos precisam estar em padrões vibratórios mais próximos das camadas superiores do nosso órgão, nos libertando das vibrações mais densas da crosta. Ainda essa semana a gente escrevia um artigo no Facebook mesmo e falava para a gente ter cuidado com a nossa casa mental. Porque a nossa casa mental é a morada de quem? Do nosso espírito. Então, dependendo de onde nós vamos morar, a gente vai estar sintonizado com as coisas de cima ou com as coisas de baixo. Então, essa é a condição. Então, a gente está evoluindo para esse patamar mais rarefeito, mais iluminado. Ok, gente? Somos espíritos, estamos evoluindo e ainda somos imperfeitos. Certo? Vamos mais adiante. Ao longo de nossas experiências encarnatórias, olha a história aí. Ao longo de nossas experiências encarnatórias, nos comprometemos com a lei, com o livre, usando o nosso livre-arbítrio. Nós somos antepassados de quem? De nós mesmos, né? Então, nós somos responsáveis por qual história?
pela nossa história. Eu, ultimamente, estou assistindo muito seriado histórico. Eu acho que eu estou sentindo a necessidade de assistir muito seriado histórico. Por quê? Porque nas nossas reuniões mediúnicas de desobsessão, a gente tem começado a lidar com circunstâncias que fazem parte da transição planetária. Olha a responsabilidade do espírita que se compromete com a sua tarefa. Então, quando eu olho uma linha do tempo que vocês estão vendo aí, pré-história, 140 mil anos antes de Cristo, surgimento da escrita, 3 mil anos antes de Cristo, Idade Antiga, ano zero, nascimento do Cristo, Idade Média, até 476 anos depois de Cristo, Idade Moderna, de 476 a 1453, e, a partir daí, a Idade Contemporânea. O que é que aconteceu, meus irmãos, ao longo desses 2000 anos? A evolução humana, mas a gente começa a compreender a história de guerras, de catástrofes, de dificuldades que aconteceram ao longo dessa história. E nós estávamos aonde? Ao longo desses 2000 anos aí, eu estou falando aqui 2000 anos aqui, a gente estava onde? A gente estava em turismo, dormindo, passeando, fazendo uma viagem? Não. Nós estávamos vivenciando histórias, construindo histórias. Como diz o Espírito Eusébio no livro No Mundo Maior, se eu não me engano, não é No Mundo Maior? Não, Eusébio não, Mecanismo da Mediunidade. Nos domínios da mediunidade. Família é um reencontro de almas que se reúnem no tempo. Eita profundidade de conceito. Quando a gente vai estudando André Luiz, sem a base, a gente passa por cima de uma frase dessa e não percebe o que ele está dizendo. Mas quando a gente vê que ao longo de nossas experiências encarnatórias, nós já construímos diversas histórias particulares, nós nos agrupamos com almas que fomos filhos, irmãos, pais, maridos, num determinado país, num determinado lugar, na Europa, na França, na Europa e na Bahia. Não é assim? Aí Eusébio chega, família é um reencontro. Significa dizer que quando eu olho para aquele meu filho, eu falo, rapaz, eu te conheço, menina, eu te conheço, não sei de onde. Como diz o poeta, né? Assim, o reencontro de almas que se reagrupam no tempo, de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, a gente está discutindo aqui conceitos espíritas, alma humana, reencontro, reencarnar-se, reencontrar com ele mesmo. Ok, gente? Então, ao longo de nossa história, nós só vivemos aqui em Recife, no colégio Boa Viagem aqui, não, né, gente? A gente é um ser que já andou um bocado por aí, né? E nessas nossas andanças, a gente já pisou no pé de um bocado de gente, não já? E já pisaram no pé da gente também, não já? São os nossos afetos e os nossos desafetos. E nós somos a resultante de tudo isso. Ao longo de nossas histórias, nós construímos esse cidadão que hoje é Edmundo. Mas Edmundo tem uma trajetória. Cada um de vocês aqui tem uma trajetória. Não tem? Estão entendendo? Concordam comigo? Se não concordar, a gente vai conversar e aprender. Mas é por aí. Nós somos antepassados de nós mesmos. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Eu costumo dizer, brincando, que há 10 encarnações atrás, se o cara me xingasse, eu matava. Há 8, eu mandava matar.
Às 6 eu dava uma pisa. Às 4 eu mandava dar. Às 2 eu dizia, "Rapaz, deixa isso para lá." É mais ou menos um processo de evolução, de aprendizado. É claro que isso é uma brincadeira, que a gente não pode estudar há quanto tempo foi isso. A gente não pode historiar quanto foi que eu deixei de ser isso para ser aquilo. Porque a viagem é algo humano. Não é verdade, meus irmãos? Mas são muitas histórias que a gente vem vivenciando. Então vamos mais um pouquinho. Nesta situação, a morte do corpo, que a gente viu que entra e sai do corpo, a morte do corpo não nos liberta de quê? De nossas responsabilidades. Aqueles a quem ferimos também permanecem o quê? Vivos. Às vezes na matéria, e que concordam em reencarnar conosco. Às vezes fora dela. Quando a gente chega na reunião de obsessão, de vez em quando o Espírito diz, rapaz, eu encontrei ele agora. Não mesmo. Eu agora encontrei ele. Ele está tão bonitinho agora, bonzinho. Mudou a fisionomia, mas eu encontrei. A gente se reencontra com o nosso passado, né? Então, a morte do corpo, aquele corpo que a gente enterrou e que deixou lá para trás, não nos liberta de nossas responsabilidades. E também com aqueles a quem ferimos. Podemos nos comprometer individual, familiar e coletivamente. Olha a coisa, o caldo engrossando. Olha o caldo engrossando. Mas eu não tenho problema com esse espírito, não, mas tua família tem. Nem eu, nem minha família tem problema com isso, mas o lugar que você viveu tem. Mas eu não tenho problema com isso, não, mas o Cristo tem. Eita! Então quer dizer que a confusão é ampla? É. Porque eu comentei com vocês que eu estava estudando história. Porque ao longo dessas existências, dessas encarnações, desses milênios, muitas almas se comprometeram com Cristo. Falharam na lei de amor. E muitas almas esqueceram de evoluir. Ficaram arquivadas. Ficaram lá, mergulhadas nos porões do nosso planeta Terra. Só que tocou a sirene. Foi dado o alerta. O planeta precisa evoluir, meu amigo. O trem vai sair da estação. Quem está no planeta vai ter que ir. Se tiver o quê? Lembra da história de propensão às coisas do espírito e propensão às coisas da matéria? Quem vai pegar carona neste planeta para continuar com ele é quem está mais ligado às coisas de quê? Tem muitos espíritos que vivenciaram ao longo desses milênios que não estão comprometidos com o espírito. Que estão comprometidos com o quê? Com a matéria. Então, liberaram os porões. Abriu as comportas. Aí a gente está vivendo o quê? Que João Evangelista colocou. O Armagedon. É a batalha do bem contra o mal. Aqueles que já conhecem o Cristo, que já o seguem, combatendo com aqueles outros que o combatem. Ao longo dessa história humana, quem combateu o Cristo? Muitos de nós, né? Graças a Deus, hoje, como espíritas, a gente pensa que é santo. Mas a gente está tendo uma oportunidade de verdadeiramente conviver com o Cristo. Realizar o Cristo em nossas almas. Mas nós já falhamos com o Cristo. Muçulmanos, guerras atrozes, não é? Judeus, os próprios religiosos que se pensavam perto do céu e quando chegam no céu encontram o quê? A realidade dura e crua do Espírito. Se revoltam com quem? Com Cristo. Então há um inimigo comum para muitas dessas falanges. Jesus de Nazaré. E todos aqueles que trabalham na seara do Cristo
passam a ser desafetos. Porque nós estamos atrapalhando o propósito deles. Vocês conhecem o livro do Rumo do Mundo de Regeneração? É um livro de Divaldo Pereira Franco, que foi editado, acho que no final do ano de 2020, falando sobre essa transição planetária. E tem um capítulo lá que ele fala de uma cidade chamada Cidade dos Justiceiros, que é um processo de doutrinação conduzido por Eurípides Bassandufo e Dr. Bezerra de Menezes, para dar uma oportunidade a uma cidade de anticristos. No frigir dos ovos, eles não conseguiram tirar a cidade todinha do planeta. Depois vocês leem esse capítulo, tiraram tudo. Transportaram a cidade. Por quê? Porque isso prejudica o balanço psíquico do orbe. A Terra não precisa evoluir. Minha irmã falava aqui, a gente precisa cuidar do quê? Do quê? Do pensamento. Se a gente está numa sala dessa aqui, e está todo mundo com o pensamento elevado, a coisa foi melhor. Mas se tem meia dúzia que começa a perturbar e pensar em desalinho, o que é que acontece? A frequência baixa. E a gente tem dificuldade. Com o orbe está acontecendo a mesma coisa. O orbe precisa evoluir. Só que das entranhas do planeta estão sendo liberadas essas almas com o psiquismo doente. O que é que vai fazer, meu amigo? Tenta te organizar. Não dá não, tudo bem, tu vai pegar carona numa cauda de cometa feita de escassa aérea e vai trabalhar em outro planeta. Mais atrasado do que a Terra. Então, meus irmãos, o processo de obsessão que a gente está vendo hoje, ele pode ser individual. O desafeto da gente, alguém que pisou no pé da gente, a gente reencarna junto, vai lá, pede perdão, me desculpe, meu pai, eu te amo, né? Vamos nascer juntos. Aí, tudo bem. Pode ser mais complexo. Uma região feita a Europa que está resgatando diversas dificuldades que a gente está vendo ao longo da humanidade. É a região que está respondendo uma série de coisas. Almas que se comprometeram com aquilo reencarnam. Porque os mecanismos das leis de Deus têm como agrupar determinadas almas. A doutrina espírita, meus irmãos, vai ampliando o nosso conhecimento e o nosso olhar para a gente perceber a realidade que a gente está mergulhado. Então, a gente pode se comprometer individual, familiar e coletivamente. Ok, gente? Vamos mais um pouquinho. Entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quem foi que disse isso? Senhor Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 5, versículo 25. Família é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo, não é? Aproveita a tua oportunidade hoje com a tua família enquanto estás a caminho com ele. Quando é que nós vamos ter oportunidade de reencontrarmos essas almas? Ou a gente pensa que é assim, a gente reencontra uma família porque, por acaso? Não. Há um planejamento encarnatório, quando a gente adquire já uma condição de planejar a encarnação social, fisiológica e moralmente. A gente planeja a nossa encarnação. Às vezes dá trabalho para encontrar aquele irmão. Às vezes dá trabalho para encontrar aquele filho. Às vezes dá trabalho para encontrar aquela esposa. Enquanto estás a caminho com ele. Isso é um processo de reajustarmos os nossos caminhos. Quanto tempo a gente vai durar para encontrar de novo essa circunstância? O pai topar ser pai, a mãe topar ser mãe, o filho topar ser filho,
o irmão topar ser irmão, a gente poder vir para o Brasil, ser espírita, torcer pelo esporte, nem todo mundo. Aí já é obsessão. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, são circunstâncias que a gente vai construindo na nossa vida. E por que a gente vai jogar fora as nossas oportunidades? Então está aqui. Ninguém sairá dali enquanto não pagar o último ceitil. O que quer dizer com isso? Pode ser que eu não tenha condições de pagar à vista. Eu contraí uma dívida quando era jovem. Aí digo, não, eu só estou ganhando um salário mínimo, eu sou estagiário, mas eu devo 50 mil, rapaz, eu vou durar a vida todinha, mas pagar 50 mil. Eu só ganho 1.000. Aí eu chego com o meu credor e digo, rapaz, fala o seguinte, me dá uma moratória, quando eu tiver 35 anos, eu vou te pagar. Ou seja, eu vou adquirindo capital para poder pagar a dívida. O processo do espírito é mais ou menos o mesmo. A gente, às vezes, se compromete com as leis lá atrás. Mas a misericórdia divina é tão grande que ela lhe permite pagar em suas prestações. Pagar em suas prestações. Eu só vou querer descontar um pedacinho. Aquilo tudo que eu fiz, eu só quero descontar um pouquinho. Na outra, eu desconto mais um pouquinho. Só que o tempo chegou. Aí o cara pega, olha assim e fala, o carneiro, ó, bicho, teu carneiro aqui, tu vai ter que botar tudo de uma vez. É aquela história do aluno que vai ser jubilado. Quando o aluno vai ser jubilado, o que é que ele faz? Se matricula em várias cadeiras ao mesmo tempo. Aí a carga é mais pesada. Aí o cara fala, rapaz, deu trabalho nessa encarnação, tem que pagar. É o mecanismo da lei. Então a gente tem que aproveitar essa situação de estar pagando. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu comprei uma televisão, a primeira televisão que eu tinha de 14 polegadas, uma Sharp, no consórcio em 48 parcelas. Quem é da minha idade ou mais está rindo aqui. Quem não é está gozando com a cara da gente. Mas tinha um carnê. Você lembra do carnê? O que era a melhor coisa do mundo, senhor? Era o carnê diminuindo, né? A gente olhava o carnê, o bichinho só tinha os controles, né? Ia se livrando do carnê. O espírito é a mesma coisa. O que é a melhor coisa do mundo? A gente está se livrando do carnê. Aí eu me lembro daquela história do cidadão que chegou com a mulher. Naquele tempo que passava novela, o cara ficava vendo a mulher novela em casa, e o cara chegava lá vendo futebol, no barzinho, sei lá onde. Aí o cara chegava em casa, não falava com ela. Aí tinha uma história que dizia, ele chegou em casa e disse, meu amor, eu trouxe uma caixa de bombom para você. A mulher olhou assim, disse, o quê? Disse, uma caixa de bombom. Eu passei ali, me lembrei de você. E trouxe. Ela fez, sim, deixa aí. Aí na outra semana, disse, meu amor, eu passei ali, trouxe esse ramalhete de rosas. Ela disse, foi o que você fez? Vamos logo dizer que foi o que você fez, porque não é possível. Me deu um bombom, agora rosa. Que conversa é essa? Não, não é nada. Na outra semana, um vestido. Ela disse, não. Ele ligou a televisão, senta aí que não é possível. Agora você vai ter que contar essa história. Não é possível um negócio desse, não. Você mal fala comigo. Que conversa é essa? Eu disse, não, rapaz, que eu fui ali numa casa espírita. E o gordinho estava dizendo lá que se a gente não resolvesse as coisas dessa encarnação, a gente ia nascer de novo na outra encarnação. Eu já tenho 40 anos de casado contigo, não quero te ver mais nunca na minha vida. É melhor pagar logo. Acabou com os presentes. Acabou com os presentes. Mas é mais ou menos isso. É brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. A gente tem que se reencontrar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho com eles. E tornar isso uma coisa boa para os nossos espíritos. Porque a encarnação, meus irmãos, é a academia do espírito. A gente não vai para a academia cuidar do corpo, a gente vem para a carne cuidar de quê? Do espírito. Toda vez que você olhar para um parente difícil, graças a Deus, exercitando a minha paciência, graças a Deus, pondo à prova a minha tolerância, são exercícios da nossa alma, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente entender.
E por que a gente vai jogar isso fora? Estão entendendo, meus irmãos? Vamos para frente mais um pouquinho. Simbora. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Quem pergunta isso é Kardec. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta dos Espíritos. Aí vai complicando o ângulo, né? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Que coisa complicada. A gente tem que fazer o bem, evitar o mal e não ficar arrependido, porque nada do que a gente deixou de fazer provocou mal. Vocês lembram de Oscar Schindler, da lista de Schindler? Vocês lembram de uma cena de finais do filme, que ele já fugindo, pega um broche de ouro, aí chora, aí diz, puxa vida, eu podia ter salvo mais uma ou duas vidas. Quando a alma, no seu processo de evolução, entende que o bem que a gente faz é inesgotável, ele desperta para essa realidade. É claro, meus irmãos, que tem muitas almas que não estão preocupadas com isso. Mas eu não tenho nada com isso, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que servir ao Cristo. Esse é o despertamento da consciência. É um processo de maturidade espiritual. A gente vai evoluindo e vai compreendendo. Estão entendendo, meus irmãos? A gente vai crescendo enquanto espíritos. Não dá mais para deixar de lado. A gente tem que começar a ver. Depois de ver, a gente tem que começar a enxergar. E depois de enxergar, a gente tem que agir com misericórdia. Onde foi que vocês viram isso? Na parábola do bom samaritano. Mais de 1.000 pessoas passavam de Jerusalém para Jericó. Somente 3 viram: o sacerdote, o levita e o samaritano. Somente um enxergou. Quem foi que enxergou? Aquele que agiu com misericórdia. Faze isso também. O Cristo nos ensinou isso. Dentro de casa nós estamos vendo, dentro de casa nós estamos enxergando, dentro de casa nós estamos agindo com misericórdia. Na sociedade, como é que estamos? Esse é o nosso desafio do espírito desperto e consciente de suas responsabilidades, não é? Então a gente precisa fazer o bem, a gente precisa evitar o mal e não ficar triste, porque nada foi decorrente do que eu não fiz. É o que Santo Agostinho nos ensinava. Todas as noites antes de dormir, passava em revista na sua consciência no seu dia. Eu fiz tudo o que podia. Eu evitei todo o mal que estava ao meu alcance. Eu me reconciliei com o meu inimigo enquanto estava a caminho. Eu perdoei. Eu liguei para aquele meu desafeto. Eu servi ao Cristo da maneira que o Cristo me colocou. São revistas que a gente passa no nosso dia a dia, no processo de aperfeiçoamento da alma humana. Não é? Vamos mais um pouquinho. No processo de evolução, cedo ou tarde, nos encontraremos com a verdade. E as leis divinas, por serem eternas e imutáveis, não isentam ninguém. Ninguém escapa da lei. É o que está acontecendo agora. A gente não pode fugir dessa realidade. Não dá para adiar. A gente tem que encarar esses compromissos, né? E a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus o é. Eu vou mais um pouquinho. Minha irmã vai me ajudar agora aqui na questão do pensamento. Tem umas figuras aí, um bocado de figura aí. Mas aí, meus irmãos, a história é o seguinte. A gente vai se aprofundando na doutrina espírita, né? A questão é o seguinte, o perispírito, lembra que a gente falou que a gente é espírito? E quanto está no corpo,
a gente tem um elemento intermediário chamado perispírito. Esse perispírito, o perispírito do desencarnado absorve os fluidos dos alimentos, do fumo, do álcool. Vê? O perispírito, por sua natureza fluídica, é capaz de absorver fluidos do ambiente em que se encontra, inclusive os por ele mesmo qualificados pela sua condição mental. O ser humano absorve energias das mais diversas formas, automática, e as metaboliza em suas estruturas energéticas. Nós somos o quê, meus irmãos? Espíritos. Nós estamos no corpo. O que nos rodeia é o quê? Fluido, energia. Nós captamos tudo isso. É por isso que nossa irmã falava de cuidarmos do pensamento. A gente sintoniza com uma determinada rádio e ouve uma determinada música. A gente sintoniza em outra rádio, a gente ouve outra música. Porque tudo isso é de acordo com o quê? Com a frequência, com a sintonia do nosso psiquismo. O nosso perispírito, ele é tão mais material ou tão mais fluídico de acordo com a nossa capacidade evolutiva. O cara está olhando para mim e fala, esse gordinho deve ter um perispírito pesado do nada, né? Vocês só estão vendo o corpo, viu? O perispírito é mais denso ainda. Notícia para vocês, mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil é a condição do seu perispírito. Então, ele absorve mais energias sutis. Quanto mais denso for o perispírito, mais densas as energias que ele precisa para viver. Por que os médiuns são necessários nas reuniões de desobsessão para ajudar almas de espíritos desobsediados, desencarnados? Por quê? Respondam os médiuns, por quê? Porque a natureza fluídica do médium encarnado é compatível com a natureza fluídica do espírito desencarnado mais próximo da matéria. É por isso que os espíritos precisam da gente. Senão não precisava da gente na reunião médiúnica. Era só os espíritos, eles mesmos resolviam. Mas nós, enquanto espíritos encarnados, o nosso perispírito precisa fornecer fluidos materializados para beneficiar determinados espíritos ainda presos à matéria. E o cara era viciado em algo, quando ele desencarna, ele deixa de ser. Um cara feito eu, assim, gordinho, que gosta de comer, quando desencarna, ele deixa de gostar. E agora? Eu não tenho mais corpo para comer. Eu vou comer como? Como é que vai comer se não tem mais corpo? Às vezes ele se aproxima de alguém que está comendo e absorve os fluidos daquela alimentação. Assim é com a comida, com a bebida, com o sexo, com o vício, com tudo isso. O apóstolo Paulo dizia, nós somos acompanhados por quê? Por uma nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas que a gente quer nos acompanhar? Né, minha irmã? Depende do dial que você está sintonizando o seu pensamento. Vocês já ouviram uma frase que diz, diz-me com quem andas, que é o quê? Diz-me o que pensas, que eu te direi de quem tu te acompanhas, parafraseando na situação fluídica, espiritual. Diz-me o que pensas, que eu te direi de quem tu te acompanhas. Então, nós absorvemos tudo isso, meus irmãos. Nós somos uma simbiose fluídica desse mecanismo, né? Então, olha a figura que nossa irmã estava falando ali. Energias boas, eu só passei do lado, ó. Energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio.
abre as portas do mal e do ódio. Diz-me o que pensas que eu te direi de quem tu te acompanhas. Nós somos o quê, meus irmãos? O nosso pensamento. O nosso psiquismo é resultante do espírito que nós somos. Quanto mais elevado eu for, maior é a vibração do meu pensamento. E quanto mais atrasado eu for, mais atrasada é a dimensão do meu pensamento. Não é simples. São as leis de Deus. Aí eu pergunto a vocês agora, e a obsessão? O que é que tem a ver com isso tudinho? Isso aí são conceitos que a gente está passando, né? E a obsessão? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada por espíritos inferiores que procuram dominar. Isso é a definição de obsessão. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Já falamos aqui, vou repetir, pode ser pessoal, familiar, religião, de uma causa. Processo de obsessão. Estão entendendo, gente? Essas sintonias. Vamos mais um pouquinho. A obsessão decorre sempre de quê? De uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Algum obsessor vai criar em mim o que eu não tenho? O que é que vocês acham? Não. Se algum obsessor incentivar eu a beber, é porque ele encontrou em mim essa capacidade de beber. Se algum obsessor encontrou em mim a situação de eu ser violento, é porque a capacidade de ser violento está em mim. Se algum obsessor encontrou em mim a capacidade de ser maledicente, é porque essa capacidade está em mim. O obsessor, ele afiniza com as particularidades do seu hospedeiro. Quantas vezes a gente não está na reunião mediúnica, o Espírito diz, rapaz, eu não fiz nada, só fiz acender o fogo, que aí pegou fogo. Só fiz acender o fósforo, que aí... Porque a pessoa está ali inflamada. O Espírito vem e fica só no vidro, só dando ideia, como diz no popular, né? Quando pegou a ideia, entrou na frequência, fecha. Quantos espíritos nós não atendemos em nossas reuniões mediúnicas que não são obsessores particulares de A, de B ou de C, mas são de perturbação da ordem. Perturbação. Aí eu estava ali, eu só queria uma confusão, uma briga, eu só estava incentivando alguma coisa a acontecer. Nos dias de hoje está fácil de acontecer isso. Eu só quero uma confusão no grupo de WhatsApp. Não tem isso aqui não, né? Confusão em grupo de WhatsApp não tem não. Mas eu ouvi dizer que outros países tinham esse negócio de confusão em grupo de WhatsApp. A família está quieta no grupo familiar. Aí o cara fala, rapaz, tu vai ficar calado. Esse cara dizendo isso. Esculhamba logo, rapaz. Aí o cara, pá! Aí pronto, acabou. Sai do grupo, aí, sai todo mundo, briga, confusão. Só queria isso. Aí fica tudo rindo da cara da gente. É brincadeira isso ou é verdade, gente? É verdade. A gente não pode pensar que isso é brincadeira não, porque isso é verdade. Então a gente tem que estar sintonizado e vacinado contra essas ciladas que acontecem no dia a dia. Não é? Vamos mais. É também o processo de afinidade, sintonia de valores, gostos, vícios, desejos, pensamentos, aspirações. Ao desencarnar, não se abandona os pendores. Ao perder o corpo, se busca os mecanismos de alimentação, muitas vezes recíprocos. A gente continua propenso aos nossos pendores. Quantas vezes André Luiz não ilustra nas suas obras
que uma família está à mesa e vários espíritos acompanhando a situação, nos debates, nos diálogos e na alimentação fluida. Não é verdade? Então, a gente tem que entender tudo isso, né, meus irmãos? Vamos mais um pouco à frente. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lição 81. Então, meus irmãos, isso aí é uma imperfeição moral que a gente tem. Para a gente se libertar disso, a gente vai se transformando. Esse é que é o caminhar. Do mesmo modo que o corpo adoece, o espírito também adoece. E dessa dificuldade ele cria sintonia e pluga com determinadas entidades que estão fora da matéria. Estão entendendo, gente? Vamos em frente. Só existe obsessão por... Não, eu pulei um aqui, né? Há espíritos culpados. Somos quem? Somos quase todos. Emmanuel é bonzinho, né? Mas espíritos culpados somos todos. Admitimos que as vítimas de nossos erros deliberadamente se distanciassem para sempre de nós depois da morte. A gente viu aquela história da linha do tempo. Espíritos culpados somos todos nós. Pode ser que eu seja bom há algumas encarnações. Mas pode ser que eu tenha me comprometido com a lei há 50 encarnações atrás. Mas Jesus não disse que ninguém passará sem se pagar o último centavo. Eu volto lá atrás para pagar o que eu já fiz. Quem quiser saber mais sobre isso, vai ver a história de Silas. Vai estudar a história de Silas, que é o mentor de André Luiz, que no livro, se eu não me engano, do Mundo Maior. Não, Ação e Reação. Ação e Reação, a história de Silas. Silas, o mentor de André Luiz, que estava tentando combinar uma encarnação que ele precisava. Aí André Luiz pergunta a ele, mas Silas, tu não já é um espírito evoluído? Senão eu já melhorei um pouquinho, mas essa minha dívida é lá atrás. Tem uma determinada encarnação, vou resumir rapidamente. Uma determinada encarnação que eu era filho único. Eu era filho único. Meu pai, a minha mãe morreu, meu pai ficou viúvo. E aí meu pai casou de novo. Casou com uma moça da minha idade. Aí quando ela casou com uma moça da minha idade, eu fiquei com inveja. Porque eu não queria dividir a minha herança. 5 minutos, né? É rápido demais esse relógio. Eu não queria dividir a minha herança. Foi o que ele fez e envenenou a mulher. A mulher morreu. O pai ficou desgostoso, também morreu. Suicidou-se. Ele ficou desgostoso com a história toda, suicidou-se também. Ou seja, o drama morreu todo mundo. E o dinheiro ficou para ninguém. Resultado, eu preciso reencontrar essas almas. Minha mãe já topou ser minha mãe. Meu pai eu já estou convencendo. A mulher eu não sei onde está. Olha a confusão. Aí André Luiz falou, rapaz, tu não pode ter um GPS, não. Ligar para o Google, perguntar onde ela está, ligar o Waze, né? No mundo espiritual. Esse rapaz até tem, mas faz parte da minha prova ter que localizá-la e ir atrás dela e convencê-la. Aproveitemos enquanto estamos a caminho. Os mecanismos da encarnação são assim, não é? A gente precisa se reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. A obsessão, porque o quê? Existem contas a ajustar. Estão lembrados do carnezinho? A obsessão, porque a gente tem que pagar a conta. Ok, gente? Vou correr aqui. O cobrador que é infeliz, amargura o devedor que se nega ao resgate do compromisso. Vamos mais para frente. E a desobsessão? Opa! Isso é o que todos nós estamos fazendo aqui. Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. No sentido amplo, é o que nós estamos fazendo aqui.
nós estamos nos desobsediando de nós mesmos e de todos os comprometimentos que temos com as leis de Deus. Ok, gente? A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima, em qualquer plano que se situe. É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É a mudança do padrão vibratório, o dial, sob o influxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. É a mudança do padrão vibratório, sob o influxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor, que se encontra semi-louco, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se lhe rompam os vínculos que os imandam. Então, meus irmãos, a gente vai concluindo, dizendo que a prece sincera acalma a situação, no entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe a constrição danosa. A fluidoterapia afasta temporariamente o agente da perturbação. Entretanto, somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Há casos em que o hospedeiro mental da obsessão, pela gravidade do cometimento, não pode agir por vontade própria. Apesar disso, aos primeiros sinais de melhora, resultando do auxílio que recebe, soma-lhe o momento de realizar sua parte, que é sempre a mais importante, como nos alerta Joana de Ângeles. Após tratar o doente, ele precisa reagir e transformar-se, não é? E, para concluir, eu não vou mais falar mais nada disso, não. Eu ia apenas sugerir a vocês, eu ia entrar, eu sou otimista demais, não? Ia entrar no estudo de casa aqui do Cérebro Triunfo, capítulos 3, 4 e 5 do Mundo Maior. Eu recomendo para vocês que estudem esse estudo de casa no Mundo Maior, capítulos 3, 4 e 5, que fala da casa mental, da casa do cérebro, para a gente entender o processo da alma humana e os meandros das obsessões, segundo André Luiz nos ensina, sob o comando de Calderaro. Então, meus irmãos, está aí a doutrina espírita, esse cabedal de informações que nos coloca diante de nós mesmos, com a responsabilidade que temos. Que Jesus nos abençoe e que caminhemos profundamente nesse processo de desobsessão da humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agora vamos nos preparar para a prece.